Olá, boa tarde. Nós somos acadêmicas do curso de segunda licenciatura em Letras, do Polo Boa Vista Roraima, e hoje nós estamos aqui para desenvolver uma aula em relação ao tema do jornal e a sala de aula. Como é que vai ser desenvolvida essa aula? No primeiro momento, nós vamos trabalhar com os alunos do sexto ano. Nós vamos trazer um jornal impresso, com cada uma das seções, e vamos fazer o seguinte questionamento para os alunos. Qual a função do jornal para os leitores? Nós vamos dar um tempo para os alunos responderem, E segundo, você sabe quais gêneros textuais são encontrados nesse jornal? Você sabe quantas e quais seções são divididos o jornal? O que a gente trouxe para a sala de aula hoje? Nós vamos trabalhar com o jornal Folha de Boa Vista, que é um jornal bastante popular aqui no nosso estado. E aí nós vamos perguntar para os alunos. Alunos, alguém pode me identificar qual é a manchete de hoje desse jornal? Aí nós vamos dar um tempo para que os alunos identifiquem. Se algum aluno identificar, nós vamos trabalhar, por exemplo, a manchete de hoje é criança morre após de colidir com bicicleta em traseira de caminhão. Qual é a função da manchete no jornal, crianças? Para que serve a manchete no jornal? E aí nós vamos esperar os alunos colocarem suas respostas para no final fechar com a explicação do professor, O jornal, a manchete do jornal é uma chamada, para aquele assunto principal que aconteceu no estado naquele dia, E aí, nós vamos explorar com os alunos. Depois da manchete, nós temos o jornal. Você observa que tem as chamadas política, polícia, cidade, classificados. Nós vamos trabalhar passo a passo com os alunos qual o objetivo de cada seção. Isso é na primeira aula. Na segunda aula, nós vamos propor para as crianças pesquisarem em casa um jornal. Como o jornal Folha de Boa Vista é o jornal mais popular em Roraima, eles podem trazer uma reportagem que mais lhe chamou a atenção. E aí, em grupos, nós vamos discutir com os alunos, Por que você gosta mais do tema cidade? Como é que o texto é explorado nesse tema cidade? Polícia, qual é a linguagem, que tipo de gírias são usadas nessa seção, E, por fim, depois de todos esses passos, nós vamos levar as crianças a refletir qual é a função do jornal. A função do jornal é apenas preencher um tempo em sala de aula? Não, porque o que acontece? Geralmente, quando se traz o jornal para a sala de aula, você só recorta o jornal, você não explora a função social da turma do sexto ano B. Nós vamos explorar hoje, na nossa aula de língua portuguesa, o tema o jornal e a sala de aula. Para começar a nossa aula, eu vou dividir a turma em grupos. Cada grupo vai receber um jornal impresso. O nosso jornal impresso é o Folha de Boa Vista, que é o jornal que mais repercute aqui na nossa cidade e no nosso estado. Quando eu entregar esse jornais no grupo, o que vocês vão fazer? Vocês vão folhear esse jornal, observando, por exemplo, quantas páginas tem nesse jornal, quais assuntos são tratados nesse jornal, ok? Vocês vão ter aí 10 minutos para realizar essa atividade. Como já se passou os 10 minutos, agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vocês conseguem me dizer quantas seções tem esse jornal? O que são seções? Seções são as páginas que vêm tratando de cada chamada aqui. Por exemplo, nós temos aqui a primeira chamada. Criança morre após colidir bicicleta em traseira de caminhão. Isso aqui faz parte da página
policial. Por quê? Porque envolveu um tipo de acidente. Acidente envolve o quê? A polícia. Aí vão procurar quais os culpados por esse acidente, certo? Então vamos lá. Aqui no jornal Folha de Boa Vista, vocês conseguiram fazer essa contagem de quantas páginas? Ok. Quantas páginas vocês conseguiram identificar? 11, né? Por exemplo, aqui, ó, nós temos política, polícia, cidade, classificados, a página social. Como é que vocês puderam observar que o jornal ele é dividido em seções? Só que agora nós vamos analisar a primeira página do jornal, que é a página chamativa, né? O que nós observamos nessa página? Nós temos o nome do jornal. Qual é o nome do jornal? Folha de Boa Vista, isso. Nós temos a cidade em que esse jornal ele foi publicado, Boa Vista. Nós temos o dia, o mês, o ano, a edição, né? E nós temos também tanto a parte impressa como a parte digital. Então a primeira parte aqui, ela vai trazer um resumo dos principais acontecimentos que ocorreram na cidade. Ele vai trazer o quê? Um acontecimento na parte política. Nesse dia aqui, por exemplo, ó, qual foi o assunto mais importante na nossa cidade? O governo veta projeto que dava poderes ao reitor da universidade. Isso aqui nós vamos lá encontrar na página 2 do caderno A. Geralmente, o jornal ele é dividido em cadernos, né? Nós temos o caderno A, que vai tratar de alguns assuntos, e o caderno B. Então, a parte da polícia também vai vir na página 8, no caderno A. Qual foi o principal acontecimento em Boa Vista relacionado à polícia? Isso, acidente deixa 3 feridos, entre eles um bebê de 1 mês. Vamos aqui na parte da cidade. Qual foi o assunto mais explorado, que chamou mais atenção nesse dia no nosso estado? Isso, Clube do Servidor faz um ano que foi invadido por imigrantes. Vocês observaram que aqui na primeira página ele vai trazendo o que? Um resumo do que vai ser tratado em cada seção. Ok, crianças, até aqui vocês entenderam como o jornal é dividido e por que ele é dividido dessa forma? Ok, muito bem. Agora, eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês vão responder em grupo. A primeira pergunta: qual é a função do jornal para os leitores? Quando você, por exemplo, acessa um jornal na internet ou seu pai compra o jornal e você está folheando ali, qual é a função do jornal? É te informar dos acontecimentos que ocorreram na sua cidade, no Brasil, no mundo. Outra pergunta: você sabe quais gêneros textuais são encontrados nesse jornal? Observe aqui, quando você leu lá na página policial, é a mesma linguagem que você vai ler aqui na cidade, quando ele fala do Clube dos Servidores, faz um ano que foi invadido por imigrantes? O que vocês acham? Vocês acham que o repórter vai usar a mesma linguagem ou vai ser diferente? Isso mesmo. Por exemplo, aqui na página policial, ele vai usar às vezes as gírias para identificar a fala da pessoa entrevistada. Por exemplo, aqui, ó. Um menino de 9 anos morreu depois de colidir sobre bicicleta na traseira de um caminhão. Ele e uma garota estavam sendo levados numa espécie de carona. Vocês observem aí que está entre aspas. Por que está entre aspas? Porque a palavra carona, né, ela tem outro sentido. E aqui, qual foi o sentido de carona? Vocês conseguem entender? Sim, muito bem. Aqui na polícia, ó,
na parte da cidade. Auxílio emergencial foi criado para ajudar as pessoas que não estão conseguindo trabalhar para pagar suas despesas básicas, como alimentação, saúde. Neste caso, o banco não pode quitar dívidas anteriores que o cliente já possui em sua conta bancária. Vocês conseguem diferenciar aqui o tipo de linguagem que é usada, por exemplo, na página policial e na página da política? Outra pergunta, vocês já me responderam, vocês já conseguiram identificar. Um jornal, ele é dividido em seções e a função do jornal é você ler, tentar compreender o que aconteceu na sua cidade naquele dia, ou no seu país, ou no mundo, e fazer uma reflexão, ok? Entenderam até aqui, né? Agora a nossa próxima atividade vai ser qual? Vocês vão levar para casa, como tarefa para casa, vocês vão pesquisar, pode ser na internet ou no jornal impresso, uma reportagem que você gosta. Pode ser, por exemplo, reportagem na esporte. Professora, eu gosto de futebol. Você vai escolher, essa reportagem vai trazer. Ah, professora, me chamou a atenção um assalto que ocorreu lá perto da minha casa. Isso aí você vai... É a parte o quê? Polícia. Você vai trazer essa manchete para a sala de aula. Quem não conseguir trazer o jornal impresso e nem fazer a impressão, você vai copiar no seu caderno, observando. Se for uma reportagem política, você vai colocar lá política, qual foi a manchete daquela reportagem, o que se tratava aquela reportagem. Ok, crianças? O que nós vamos fazer com isso? Cada um vai apresentar, vai ler o texto jornalístico que foi escolhido e vai dizer o porquê. Por que aquele texto jornalístico chamou a atenção? Professora, qual é o objetivo dessa atividade? É você refletir, você vai fazer uma reflexão sobre o uso do jornal, ok? Muito bem, crianças, depois de que vocês expuseram, cada um leu o seu texto, para finalizar a nossa aula, o que nós vamos fazer? Em grupo, cada grupo vai elaborar seu jornal, observando o quê? A formatação do jornal. Nós já sabemos que o jornal, ele é formado por quê? Por seções, né? Essas seções vai depender do gosto de vocês. Vocês querem tratar sobre cidade, política, esporte, dança, página social. E aí vocês vão escolher o nome do jornal do grupo de vocês, as manchetes que vocês vão trabalhar, as sessões que vocês trabalham. Ah, professora, eu quero fazer um jornal sobre a minha escola. Então você vai dar o nome para o jornal da sua escola. O que é esse jornal você vai trabalhar em cada sessão? Os alunos de destaques do ano, os professores de destaque, quais os projetos sociais que a escola desenvolve durante o ano, quais atividades lúdicas que são trabalhadas na escola. Tá? E vai ficar a critério de vocês, eu estou dando o exemplo. Então, para finalizar a nossa aula, cada grupo, depois que elaborar seu jornal, vai expor aqui e vai apresentar para a turma, ok? Muito obrigada, até a próxima.